Boa noite, Sam, inscritos e amigos que ouvem esse relato. Eu me chamo Alexandre, sou morador do distrito de Santarém, que fica aqui em Portugal. Porém, sou metade português e metade brasileiro, pois o meu pai é natural de Portugal, já minha mãe é brasileira, de São Paulo, capital. Apesar da dupla nacionalidade, toda a minha família vive aqui em Santarém, mas de vez em quando vamos visitar o Brasil. Pois bem, hoje levamos uma vida pacata e sem muitas aventuras, mas no passado, junto com meus pais, fazíamos coisas incríveis. Sempre antes das aulas começarem em setembro, meus pais alugavam um trailer para a gente viajar. Íamos a vários lugares. A gente acampava, caçava, entre outras várias atividades na natureza. Eu gostava muito dessas viagens, que hoje continuam vivas apenas em minhas memórias, pois passamos um terror numa das últimas viagens que fizemos, pois algo macabro tentou nos atacar. Eu tinha 12 anos de idade na época. Hoje conto com meus 46, mas me lembro bem daquele ocorrido. Os meus pais, um casal de professores, tinham férias como as nossas, e por isso era fácil da gente viajar. E como dito anteriormente, eles alugavam um trailer para a gente ir conhecendo lugares desconhecidos. A gente caçava, pescava e se divertia de uma forma diferente. Era algo bom e não víamos nada de perigoso naquilo. Além do mais, na região em que moramos não tem predadores, e digamos que é seguro viajar sem se preocupar com roubos ou ataques de animais. E o melhor de tudo, o meu pai era um exímio caçador. Aprendi a atirar com ele, e também alguns macetes para usar nas caçadas. Bom, antes das aulas de setembro começarem, alugamos um trailer e seguimos viagem para uma área em que a gente já conhecia. Estava frio, mas estávamos bastante ansiosos. E junto na viagem estava eu, minha irmã, que é 3 anos mais velha, e meus pais. O meu outro irmão, que já era adulto, não quis ir a essa viagem. E fez bem, pois passamos por um terror dentro daquele trailer. Já fazia mais de uma semana que a gente estava na estrada, e em todas as noites acampamos nos lugares em que paramos. Nada de grave aconteceu, até a gente chegar numa pequena vila que não me lembro bem o nome. Nisso eu não era atento, e também porque meus pais nunca tocaram muito nesse assunto, pois foi algo que marcou a nossa vida. Bom, assim que chegamos naquela vila, eu e o meu pai logo fomos comprar alguns mantimentos e também buscar informações da área, se tinha animais selvagens, o perigo da gente acampar ali naquela noite. E toda vez que lembro daqueles avisos, eu sinto medo, pois achei que fosse mentira ou invenção para nos assustar. Mas acabou que no fim, era tudo verdade. Quando meu pai perguntou se a região era segura para acampamentos ou coisas afins, ouvimos diversos tipos de histórias, mas todas elas envolviam uma criatura, que até aquele momento ninguém teve coragem de procurar: o lobisomem. E os moradores falaram que o melhor seria sair dali o mais rápido que pudéssemos, pois um trailer não pararia o ataque da besta. Meu pai, com seu intelecto e experiência de caça, não acreditou em nada daquilo, mas eu fiquei me borrando ouvindo todas aquelas histórias. As pessoas falavam que a criatura imitava sons de animais, como lobos e cães, mas que parecia com um lobo bem grande. Porém, o diferente e assustador era sua semelhança com o homem. Por conta disso, ninguém ousava caçar ou tentar procurar tal criatura. Eu, no meu imaginário, desenhava aquele ser, o que me fez ficar com mais medo. Mas fui acalmado pelo meu pai, que me disse que a tal criatura não existia e que era tudo fruto da imaginação dos moradores. Foi então que eu e ele fizemos um pacto. Nenhum de nós dois contaria nada para minha mãe e para minha irmã do lobisomem que estaria aparecendo naquela vila, para não causar pânico e deixar a viagem tensa, pois até o presente momento a gente só estava tendo momentos bons. Eu aceitei. Mesmo com medo, não falei nada para elas.
Mas nem foi preciso falar, pois o lobisomem veio até nós. Fizemos algumas compras e seguimos para o trailer. O combinado seria a gente acampar próximo de um lago, mas como estava chovendo, decidimos que o melhor seria ficar no trailer. E mesmo inconsciente, isso foi o mais prudente, pois se a gente estivesse lá fora, o pior teria acontecido. Preparando a comida e conversando com meus pais, até esqueci daquelas histórias. Então comemos e fomos dormir. Sairíamos bem cedo, pois a próxima parada seria a 3 horas de viagem. Mas aquela vila foi o nosso fim da linha. Não sei que horas eram e nem como tudo começou. Só sei que acordei com um grito desesperador da minha irmã que dormia do meu lado na beliche. Ela gritava e dizia que tinha um homem lá fora olhando para ela. Meu pai, de imediato, botou a mão na sua espingarda calibre 12 e foi na direção da porta de saída para assustar o homem. Mas lembro bem do meu pai apenas abrir a porta e logo em seguida fechá-la rapidamente. Então ele apontou a espingarda para a porta e ficou ali por alguns minutos. E só saiu de lá quando ouvimos algo se jogar na lateral do trailer. Copos e talheres caíram no chão com o impacto. Foi então que o pânico tomou conta de nós. E se não fosse pelo meu pai ter dado marcha ré no trailer e sair dali, a coisa que estava lá fora nos atacaria. Após sair na estrada, meu pai disse que foi um urso que fez aquilo. E disse que tudo ficaria bem, já que o pior já tinha passado. Mas não foi um urso que fez aquilo, pois o meu pai estava com muito medo e nunca o vi daquele jeito. Mas mesmo assim ele continuou nessa que foi um urso e nada mais. Assustados tentamos seguir com a viagem, mas não deu. Ninguém mais dormia à noite e achamos que o melhor seria voltar para casa. Já em casa, meu pai não tocou novamente nesse assunto, e nem nos seguintes anos que se seguiram, até que no seu aniversário de 70 anos, ouvimos pela primeira vez o que ele viu naquela noite. Meu pai nos disse que assim que pegou a espingarda, viu algo caminhando lá fora, e ao abrir a porta do trailer, ele viu algo a cerca de 20 metros, já de costas e meio que indo para a floresta. Foi quando aquilo se virou e começou a correr na sua direção, mas não era nenhum animal do seu conhecimento. Aquela coisa parecia um homem adulto, mas que estranhamente tinha um corpo de cão. Não era humano e nem animal. Só podia ser um lobisomem. Ficamos com medo num primeiro momento, mas depois ficamos bem e descobrimos que ele não tocou no assunto para que não ficássemos traumatizados. Além do mais, a minha irmã também viu aquela coisa, mas achou que fosse um homem, sendo que na verdade era outra coisa. Eu fico feliz e infeliz de não tê-lo visto quando tive a chance, mas hoje penso que isso foi o melhor. Não sei o que teria acontecido comigo, caso eu visse algo horrendo como o lobisomem. Boa noite. Me chamo Francisco. Moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mais precisamente na região rural daqui. Contarei a vocês um ocorrido que aconteceu não só comigo, mas também com toda a minha família. Nós fomos visitados por um lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 97. Aquele bicho começou a aparecer entre o mês de fevereiro até maio, o mês em que batizamos o nosso filho. O Antônio nasceu em janeiro do referido ano, e foi uma alegria imensa para toda a família a vinda do meu primeiro filho. Mas foi com a vinda dele que uma criatura assustadora começou a nos visitar. Embora meus parentes achem que fosse um cachorro, eu tenho a plena certeza que não era, pois aquele ser era muito inteligente e ainda ficava de pé, que nem um homem.
Quando Antônio nasceu, a minha avó mandou que eu batizasse ele logo, pois ela tinha medo que o menino morresse pagão. Mas eu e minha esposa decidimos esperar para que ele completasse alguns meses e só aí a gente fizesse o batismo. E foi por causa dessa decisão que tomamos que o lobisomem veio nos visitar. A minha família sempre morou na região rural daqui de Tianguá. Nós trabalhamos com a venda de frutas e carne de criação. Vendemos muita manga, banana, acerola e jaca, além da carne de porco e de gado. Onde moro é um local fechado e é meio que um grande sítio. Porém, não é só eu que moro aqui, mas meus irmãos, minhas tias e os meus primos também moram nas redondezas. Aqui é muito calmo, mas quando aquele ser começou a aparecer, eu achava que era o fim do mundo, pois temia que ele nunca mais fosse embora. A primeira aparição daquela criatura foi numa noite chuvosa. De madrugada, meu filho chorava muito, e o porquê da choradeira era cólica. Eu, sem nenhum remédio e sem nada para ajudá-lo, decidi ir até a casa do Senhor Moisés, um homem que rezava nas pessoas. Calcei uma bota por causa da lama e saí de casa, atrás de um remédio com o Senhor Moisés. Demorei cerca de 5 minutos para chegar na sua casa, e lá ele me deu umas folhas de louro para fazer um chá para o menino. E novamente saí na chuva que estava muito forte. E assim que eu estava perto de chegar em casa, comecei a escutar os gritos da minha esposa pedindo socorro. Eu, achando que fosse o Antônio que tivesse piorado, corri sem nem me importar com o caminho. E quando eu cheguei em casa, minha esposa ainda gritava muito. Bati na porta para entrar e ela não falava nada. Só depois que falei mais umas 3 vezes que ela abriu. O meu filho ainda chorava de dor, mas minha esposa estava aos prantos e chorando muito. Vendo aquela cena, perguntei o que tinha acontecido. E ela então seguiu falando. Pouco depois que tu saiu, ouvi batidas na porta. E pensei que fosse tu. Eu me levantei para ir até a sala, mas antes de chegar lá, escutei um cansaço forte vindo lá de fora. Ainda perguntei quem era que estava do outro lado da porta, mas ninguém respondeu. Com medo, fui para o quarto e me tranquei. Foi quando comecei a ouvir batidas fortes na porta. Tinha algo lá fora querendo entrar. Foi aí que comecei a gritar por socorro. E antes de tu aparecer, a pessoa que estava lá fora saiu correndo. Na hora me deu uma raiva. Peguei minha foice e saí doido pelo mato atrás do cabra que queria invadir minha casa. Mas só que sem sucesso. Vendo que o sujeito já estava longe dali, decidi ir para casa e esperar que o outro dia chegasse para que eu fosse atrás do culpado de toda aquela algazarra. Na manhã do outro dia eu corri os 4 cantos da onde a gente morava, mas não achei nada por onde passei. E já estava achando que era alguém conhecido, pois para estar me vigiando daquele jeito, só podia ser alguém bem próximo. Só que não. O que nos visitou aquela noite não era gente. E eu descobri isso de uma forma assustadora. Foi bem no meio da quaresma que aquele bicho novamente veio nos visitar. Mas ele parecia ter perdido o medo da minha presença, pois ele tentou me atacar e ainda invadir minha casa. Numa noite nublada e de lua cheia, eu estava consertando uma tarrafa para poder pescar com amigos. Foi quando comecei a escutar uma movimentação fora da minha casa. Tinha alguém andando de um lado para o outro, como se quisesse invadir. Me levantei lentamente e peguei minha foice. Então, silenciosamente, abri a minha porta. A neblina da noite cobria até um certo ponto, mas a claridade da lua ajudou bastante na visualização, e consegui ver algo bem longe só me observando. Saí de casa e fui indo no rumo da onde aquilo estava. E chegando bem perto, percebi pela luz da lua 2 olhos grandes e vermelhos. Parecia um cachorro pelo tamanho. Porém, quando fui me aproximando, parecia que a estranha criatura era enorme. E tomei um grande susto quando ela se levantou e ficou em pé que nem um homem. Eu vendo o bicho naquela posição já fiquei com o pé atrás, pois ele era muito alto e parecia ser bem forte. Percebi que não daria para enfrentar aquilo somente com a foice.
e fui retornando para minha casa lentamente. Mas o bicho percebeu, e foi aí que ele começou a correr na minha direção. Eu também comecei a correr bem rápido para minha casa. Entrei e fechei a porta de uma vez. A criatura que vinha atrás de mim em disparada se jogou na minha porta, e quase que ela foi ao chão. Peguei umas madeiras e coloquei no encalço dela para que o bicho não a derrubasse, pois aquela coisa batia com muita força, tanto que achei que ele invadiria minha casa. Porém, depois de ficar uns 5 minutos batendo na porta, o bicho finalmente parou e saiu da frente da minha casa, e depois dali, não sei para onde ele foi. Então decidi olhar pela fresta da janela, e ao longe vi os mesmos olhos vermelhos, só a me observar. Não consegui dormir direito naquela noite, pois estava com medo dele conseguir invadir a minha casa. Quando amanheceu, fui até o meu pai para pedir a espingarda dele emprestado, e expliquei o porquê do meu pedido. A minha avó, que escutava nossa conversa, foi e me disse: Francisco, isso daí está acontecendo por causa do teu filho que não é batizado. É bom tu batizar o menino logo, pois esse bicho só vai parar quando o Antônio deixar de ser pagão. Esse daí que tá te visitando é o lobisomem. Minha avó me falou essas palavras com muita firmeza, e eu acreditei nela, pois só sendo um bicho desses para ser daquele tamanho. Mas meus parentes disseram que era um cachorro do mato, e que o simples animal estava me assustando. Mas aquilo não era um cão, pois eu vi ele de 4, bem na frente da minha casa. O meu pai me emprestou a sua espingarda e fui para casa para me proteger do lobisomem. E passei noites e mais noites sem dormir, só esperando ele aparecer para meter uma bala nele. Mas parecia que o bicho tinha ido embora de vez, e relaxei um pouco nas vigílias. Fui deixar a espingarda para o meu pai, pois ele precisava dela para a caça. E foi quando eu estava desarmado que novamente o lobisomem veio nos visitar, pela terceira e última vez. Numa madrugada de lua cheia, me acordei com o barulho de algo correndo ao redor da minha casa. Me levantei e fui até a sala para ver se era o lobisomem. E se soubesse o que veria, eu não teria ido olhar, pois vi uma criatura que com certeza saiu do inferno. Fiquei olhando pela fresta da janela e vi aquele ser assustador, que estava de cócoras bem debaixo do meu alpendre. O bicho tinha uma cara muito feia e bem parecida com a de um macaco, mas seu corpo era metade gente e metade bicho. Era uma coisa sem forma alguma, e só consegui olhar para aquela aberração por alguns minutos, pois fiquei com medo do jeito que ele se movia. E ali no pé da porta, fiquei a noite inteira torcendo para que amanhã chegasse logo. Depois desse dia eu procurei pelas igrejas alguém que desse o batismo do meu filho, pois quando vi aquela criatura percebi que ele só iria parar quando pegasse o meu filho. Uns dias depois desse avistamento eu mandei um padre batizar o Antônio, e só aí que aquele bicho nunca mais veio nos visitar. E após alguns anos, eu percebi que não era sempre que ele vinha nos visitar, pois parecia que eram em noites de lua que aquela coisa se transformava. Depois dessa experiência assustadora, eu sempre batizei meus outros filhos cedo, pois eu temia que o lobisomem voltasse a nos atormentar. Boa noite. Eu me chamo Camila. Tenho 29 anos e moro em Igaraçu, uma cidade que fica em Pernambuco. O relato que vou contar a seguir não é meu, mas me foi contado pela minha própria mãe. Ela e algumas amigas passaram por uma noite de terror, pois elas cruzaram no caminho de um lobisomem. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse relato assim como me foi contado. A minha mãe começa sua história assim. Naquele tempo eu era moça.
Trabalhava cortando cabelos e fazendo costuras para vizinhos e amigos. Ainda ajudava minha mãe com os afazeres de casa. E contando comigo moravam 6 pessoas. Meus pais, minha avó e o resto eram irmãos. Todos homens. Como naquele tempo as coisas eram bem diferentes de como é hoje, a minha mãe não me permitia brincar com os meninos. Por isso cresci brincando sozinha e quase sem nenhuma amizade comigo. Mas na minha adolescência fiz grandes amigas. Infelizmente algumas ficaram no caminho por causa do tempo. Mas ainda hoje falo com a Maria e a Benedita, pois ambas estavam comigo na noite em que vimos o lobisomem. Minha mãe contava histórias de lobisomem. A minha avó também contava seus causos, mas nenhuma delas chegou a ver a criatura. Eu morria de medo e até evitava ficar na rua até tarde da noite. Mas como dizia minha mãe, quando é para acontecer não tem jeito. Acontece, não tem nada que possamos fazer. E tudo teve início quando a dona Raimunda faleceu, a mãe de uma das nossas amigas. Nós a visitamos durante o dia. Demos condolências para nossa amiga e combinamos de vir para a vigília da falecida, pois num momento como esse queríamos dar o máximo de apoio à nossa amiga. A minha mãe não gostou muito da ideia. Uma moça como eu passar a noite fora de casa não cairia bem. E os vizinhos iriam começar a falar as coisas. Eu até briguei com ela e disse que não me importava. E mesmo depois de ouvir os seus conselhos, decidi que iria para a vigília da dona Raimunda de um jeito ou de outro. Quando a noite chegou, 2 das minhas amigas chegaram na minha casa. De lá seguimos para a casa da Benedita. E logo depois fomos à procura de mais alguém que não lembro. A noite era comum assim como qualquer outra. A diferença era a lua que estava quase cheia. Nós chegamos à casa de minha amiga depois das 9. Era cedo, mas as ruas já estavam desérticas. Ficamos conversando na calçada até umas horas da noite. E logo depois entramos para casa. E não sei de quem partiu a ideia, mas pouco depois das 3 da madrugada, alguém sugeriu que a gente fosse comprar pão, pois disseram que a padaria ficava próximo dali e que ela abria bem cedo. Então eu, algumas amigas e 2 irmãos da falecida fomos atrás de comprar esses pães. O caminho era simples. Descia a rua, virava à esquerda e já dava para se ver a padaria. Mas nem chegamos aí até lá. Andando e conversando sobre a dona Raimunda, nem percebemos aquilo na beira da pista. Foi só quando minha amiga falou que nossa atenção foi tomada pela coisa. A Maria disse assim: "Mas que cachorro feio!" Foi então que olhamos para o suposto cachorro, que estava de costas e rasgando alguns sacos de lixo. Como ele estava a uns 20 metros de distância, não percebemos o seu tamanho real. Mas quanto mais a gente se aproximava, mais estranho ia ficando. Primeiro que começamos a sentir um cheiro forte de ovo podre. Pensamos que fosse do lixo, e então continuamos a andar. E ao se aproximar do ser que comia o lixo, um dos homens que vinha com a gente pegou uma pedra de calçamento que estava solta e atirou contra o bicho, mas que não chegou a acertá-lo. Era só para assustar mesmo. Mas acabou que no fim foi a gente que saiu assustado. Assim que a pedra bateu perto do que pensamos ser um cachorro, ele não fez nada, não correu e nem latiu. O bicho apenas virou o pescoço como uma pessoa e então sentou como se fosse uma. Aquilo não era um cachorro. O bicho, após fazer o estranho movimento, esticou uma das pernas e começou a correr na direção contrária da nossa. E nós começamos a correr também. Os homens que estavam com a gente foram até o fim da rua para ver onde o bicho foi, mas ele não apareceu mais. Contamos a todos do velório e o povo logo foi à procura do lobisomem, mas ninguém mais viu o bicho. Porém aconteceu algo que gerou dúvidas na gente. Logo após o amanhecer, um andarilho da região veio até a casa da minha amiga, pediu um pouco de água e café e então seguiu pela mesma rua onde vimos o bicho. Logo disseram que era ele que virava lobisomem, até porque qual o motivo dele estar ali tão cedo?
Bom, mas isso não chegou a ser confirmado. Sei que o homem é vivo até hoje, mas se ele é lobisomem ou não, isso eu não sei. Atualmente, quando vejo esse andarilho, eu lembro daquela fatídica noite e penso comigo se ele realmente era o bicho que vimos, pois aquilo, com certeza, era um lobisomem. Esse homem que minha mãe conta no seu relato vive pelas praças e pedindo esmola. E o mais intrigante é que ele fede alvo podre, assim como aquela coisa que elas viram naquela noite. E sendo ele ou não, foi um encontro assustador com o lobisomem. Boa noite. Eu me chamo Maria Inês. Estou acompanhando o canal há cerca de um mês, pois por uma indicação de amigo vim ver um relato aqui da minha cidade, Viamão, onde uma moça relatou ter sido visitada por um lobisomem várias noites. E o caso que contarei foi algo bem parecido com isso. A única diferença foi que ele nos seguiu, numa velocidade que me impressiona até hoje. Tudo aconteceu na noite do domingo de Páscoa de 1996. Eu, meu esposo e meus filhos passamos o feriado na casa dos meus sogros. Lá, por ser interior, era ótimo para quem quer calma e silêncio. Uma paz que até hoje sinto falta. Pois bem, comemoramos a data e fomos para casa no final do domingo, já que eu e meu esposo teríamos que trabalhar na manhã seguinte. A viagem era comum assim como qualquer outra, nem muito longa, nem muito perto. Era de mais ou menos 1 a 1 hora e meia de estrada. Porém tivemos um incidente no caminho, pois algo estranho tinha acontecido. E então ficamos parados por cerca de 2 horas. E prestem bem atenção nisso, pois é algo que me deixa intrigado até hoje. O acidente foi entre um carro e um animal, onde o motorista do veículo veio a óbito na hora, pois não estava com cinto de segurança. E quanto ao animal, ninguém soube onde foi parar. A pessoa que viu tal animal era um outro motorista que vinha bem atrás da pessoa que se acidentou, mas que após o fato não o viu mais. Pensou-se que o animal estaria na beira da estrada, ou que fora lançado para longe devido ao impacto, e por conta disso, ninguém mais foi atrás. Mas é aí que as coisas ficam macabras. Que animal foi esse? Bom, após esperar por longas horas, saímos daquela parte da estrada e seguimos para nossa casa. A gente até que estava despreocupados e ansiosos para chegar logo. Foi quando vimos algo que nos chamou a atenção. Já tínhamos passado de Porto Alegre e faltava poucos minutos para chegar em casa, quando avistamos lá na frente uma coisa preta, que assim que foi iluminada pelo farol do carro, pulou muito rápido na direção do mato. Mas não foi um pulo normal. Aquilo primeiro ficou de pé e meio que mergulhou nos matos que tinham na beira da estrada. Não ficamos com medo nem nada, mas estranhamos aquele fato. Quando passamos por onde a coisa preta pulou, não vimos mais nada. Imaginamos ser coisa do sono. E fomos para casa pensando mais no acidente. Nem ligamos muito para o que tínhamos acabado de ver. Quando chegamos, colocamos as crianças no quarto e fomos nos ajeitar para dormir. E pouco depois que a gente chegou, o cachorro do vizinho começou a latir, latindo de um jeito que nunca vimos. O meu esposo até saiu no quintal para ver o que era, mas não viu nada. Só que um outro vizinho viu. Uma coisa que até hoje me deixa arrepiada. Fomos dormir ouvindo os latidos do cão, e pela manhã o vizinho nos disse algo sinistro. Ele afirmou com todas as palavras que viu um cachorro bem grande na porta do nosso quintal, e que ficou lá praticamente a noite toda. Ele foi dormir e o tal cachorro ficou na nossa porta. Só que não temos cachorro.
E apesar de na época não termos um muro, nunca tinha acontecido algo parecido. Que cão era aquele? E por que estaria ali? Ficou essa dúvida no ar. Mas é aí que as coisas foram piorando. Pouco a pouco foram surgindo rumores aqui do meu bairro. Um lobisomem estaria passando nas ruas fazendo barulho de lata arrastando, junto de um roncado e um cansaço bem alto. Até um primo nosso diz ter visto a tal criatura num canteiro aqui próximo. Mas o bicho fugiu quando lhe viu. E sabe o cachorro do meu vizinho? Esse latiu por mais umas 3 semanas. E depois, numa noite, ele simplesmente sumiu e nunca mais voltou. Falaram que foi o lobisomem que levou o pobre animal. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Só sabemos que sua corrente foi arrebentada e ele sumiu. Eu perdi várias noites de sono pensando nisso tudo. Naquela coisa preta que vimos na estrada e do suposto cão que meu vizinho viu na minha porta. Seria aquilo o lobisomem que nos seguiu e que também causou o acidente na estrada aquela noite? São dúvidas que permanecem em meus pensamentos até hoje. Realmente vimos algo na estrada. Uma coisa que talvez nos seguiu até em casa. Numa velocidade que nenhum outro animal conseguiria. Sendo lobisomem ou não, foi um ano bem sinistro para minha família. Obrigado pela disposição de estar narrando o meu relato. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Olá a todos do canal. Primeiramente devo dizer que não posso falar o meu nome, por uma questão de privacidade, e também porque moro numa cidade bem pequena. Se chama Piatã, localizada na Chapada Diamantina, que fica aqui na Bahia. Pois bem, tudo começou no Réveillon de 2019 para 2020. Nessa época eu morava com minha mãe e com meu ex-padrasto, em um lugar muito afastado do centro. Só para você ter uma ideia, quando eu vinha do colégio tinha que subir um morro e depois entrar numa estrada de terra, onde tinha árvores e matos em ambos os lados. Durante o dia era uma beleza de se ver, principalmente o morro de pedra gigante que tem lá. Porém, à noite parece mais uma cena de filme de terror. Não tem um pingo de iluminação. E só quando tem lua que dá para ver um pouco. Mas quando não tem, é muito perigoso você se perder. Voltando à história. Estava na virada do ano, e eu e alguns amigos estávamos curtindo e bebendo. Meu foco era pegar algumas garotas na festa, mas não tive sucesso. Fui mais rejeitado do que cachorro de rua. E assim, voltei triste para casa. Nisso já eram as 2 da manhã. Estava tão triste que até esqueci que iria passar pela estrada de terra sombria. E justamente quando eu estava chegando na dita estrada, amaldiçoei a mim mesmo e disse em alto e bom tom: "Diabo, vem me buscar, me mata logo de uma vez." Então fui seguindo o caminho, e do nada, assim que cheguei na estrada de terra, comecei a sentir um forte cheiro de carniça. Achei estranho porque tinha passado pelo mesmo caminho quando estava indo para a festa e não senti cheiro nenhum. Mas mesmo assim continuei andando. E após dar 5 passos para frente, comecei a ouvir um barulho muito alto vindo da mata do meu lado esquerdo. Assustado, comecei a apressar o passo, mas de repente, algo saiu de dentro da mata e ficou bem no meio da estrada. Quando aquilo me olhou, eu quase infartei. Não dava para acreditar no que estava vendo na minha frente. Tinha uma criatura de pé, com um corpo igual de um homem, mas com uma cabeça que nem de um cachorro. Os seus olhos brilhavam num tom vermelho de puro ódio. A criatura estava com a boca aberta e deu para ver seus dentes saltados para fora.
Parecia que ele estava dando um sorriso macabro. Na hora, lembrei do que tinha falado pouco antes. Então, arrependido, clamei por Deus e pedi perdão pelas palavras ditas. E o bicho que vinha na minha direção rapidamente parou e só ficou me encarando com mais ódio. Mas ele não vinha. Foi quando do nada a criatura começou a falar, em um tom de voz grossa e meio que engasgada. Aquilo disse: "Maldito seja, maldito seja." E logo depois entrou no mato numa velocidade absurda. Na mesma hora saí correndo sem olhar para trás. Cheguei em casa, abri a porta e já fui trancando tudo. Entrei no meu quarto e me deitei na cama, sem mesmo trocar de roupa. E ali fiquei acordado a noite inteira, pensando nas palavras que disse antes de ver aquela criatura macabra. Foi aí que percebi que não devemos colocar qualquer palavra no vento e que nossa boca pode ser uma forca. Está escrito que aquele que controla sua própria língua é considerado uma pessoa perfeita. Bom, agradeço a todos do canal por terem postado o meu relato. Sou fã faz um tempo e para mim é um prazer ter um relato narrado aqui. Muito obrigado e tenham todos uma ótima noite. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.